A paz do Senhor, meu nome é Natália, faço parte do Ministério dos Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Betel, e dando continuidade ao projeto de leitura bíblica, leremos Jeremias, capítulos 28 ao 30. Capítulo 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Capítulo 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto.
Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e falo-lhes-ei como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são. E persegui-los-ei com a espada e com a fome e com a peste. Dá-los-ei para andarem de um lado para outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso, e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Ele até nos mandou dizer à Babilônia: o cativeiro muito há de durar. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Mas lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita:
Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaías o Neelamita e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Capítulo 30. Palavra que, da parte do Senhor, veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilantos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor: teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa. Para que possas ser curado, não tens remédio, nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal. Pela grandeza de tua maldade e pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamam a enjeitada, dizendo: é Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar-se, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu. É uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que te tenha executado.
e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração, no fim dos dias entendereis isto. Isaías capítulo 20. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando-o Sargão, rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha: Naquele dia, vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Vamos orar. Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de ler a Tua Palavra e de podermos meditar na Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Obrigada por cada livramento e pelas bênçãos concedidas e por todos os livramentos que o Senhor ainda nos dará. Obrigada por Tua fidelidade. Nós te agradecemos, te louvamos e te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigada por Tua fidelidade em nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.